E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o 2º ano e o conteúdo Zoologia! Exatamente! Entramos na Zoologia em Invertebrados para a gente encerrar aqui os conteúdos da T e começar a melhor parte da Biologia que eu considero. Não sei se é a melhor, mas uma das melhores, que é o estudo dos animais. E começamos com os animais invertebrados, ou seja, os animais mais simples. Vamos começar por quem? Quem é o animal mais simples? Tcharam! Aqui está, Bob Esponja! Só que não. São os poríferos. O Bob Esponja foi escrito por um biólogo para que as pessoas não vissem mais as esponjas como seres que não são super importantes, que não são animais. Eles são, mas nada tem a ver com calça quadrada. Não tem, tá? Mas a gente vai ver que são os primeiros animais e por serem os primeiros são os mais simples e por isso é muito fácil estudá-los, ok? O nome do filo dos poríferos, porque eles têm o corpo feito todo de poros. Quais são as características? São animais filtradores, sem tecidos verdadeiros, ou seja, não tem qualquer órgão nem sistema. Como assim? Ana Lia, tu não me ensinaste que o conjunto de células se chama tecidos, lá no 1º ano? O conjunto de tecidos formam os órgãos? Sim. Obviamente que eles têm células, mas que tecidos verdadeiros são esses que eles não possuem? Os tecidos embrionários que a gente já estudou em embriologia. Eu te falei que são tecidos embrionários, a ectoderme, a mesoderme, a endoderme, eles não têm a formação desses tecidos. Eles têm, enquanto zigoto, uma formação ali e logo eles já se desenvolvem no animal adulto, não passando pela divisão desses 3 tecidos, e eles só vão possuir então células com algumas funções. Eles vão ter a vida fixa, então eles são chamados de pólipos, digamos assim, né, vida fixa, e eles não vão ter sistema nervoso, não vão ter sistema circulatório, não vão ter sistema digestório. Eles vão ter células especializadas que vão desenvolver algumas funções. Ana Lia, mas quem sabe tu nos mostra uma esponja antes de falar sobre elas? É óbvio que eu mostro para vocês. Vocês querem? Eu vou primeiro com a maravilhosa tecnologia do meu desenho, eu vou te mostrar. Até eu, que sou eu, consigo fazer uma esponja, porque ele é um animal muito simples. Depois eu vou te mostrar uma fotografia dele e um desenho um pouquinho mais complexo. Olha aqui, pronto, desenhei uma esponja. Minha canetinha tá meio fraca, ó. Isso é uma esponja, basicamente assim. O que a gente vai ver que é importante é olhá-la por dentro. Se eu faço um raio-x, eu vou com um corte, digamos assim, eu teria isso daqui. Quais são as partes fundamentais de uma esponja? A gente tem que saber que esse meinho aqui, ele pode ser chamado de átrio ou esponjocele. Essa abertura na parte superior se chama ósculo, não é boca, tá? Porque eles não vão ter boca. E se ele é um porífero, eu posso fazer uns risquinhos assim, ó, e desenhar aqui assim, ó, uns espacinhos, claro que didaticamente aqui, que é por onde a água entra, que são os poros. Então, essas são as 3 partes principais de uma esponja. E como é que é basicamente o modo de vida delas? É fixa e eles são animais filtradores. Então, o que acontece? A água entra aqui pelos poros, cheias de micronutrientes, e acaba saindo pelo ósculo. Isso é uma bobagem, mas que é bastante perguntada. Qual que é o sentido da entrada e saída da água? Entra pelos poros e sai pelo ósculo. Ana Lia, não ficou muito claro. Tu pode me mostrar um desenho um pouquinho mais bem feito? Claro, meu amor, tu pede, eu te mostro. Olha só, aqui eu tenho um desenho de uma esponja, basicamente como ela é. O ósculo, o átrio, a esponjocele e os poros. E eu não te falei que basicamente quando a gente está estudando os poríferos, a gente vai estudar as suas células e as suas funções. Quais são as células mais importantes dos poríferos? Essa célula aqui é que se chama coanócito. Qual é a função dela? Ela vai revestir a parte interna e ela vai ter este pequeno flagelo. O batimento desse flagelo faz a água circular aqui dentro e, além de tudo, é esse flagelo que vai capturar os micronutrientes. Ele captura os micronutrientes, faz
digestão, então eles terão apenas digestão intracelular, eles não lançam enzimas para quebrar o alimento, então eles têm apenas digestão intracelular, eles capturam o alimento e vão passando de célula a célula, e essa passagem de célula a célula se chama difusão, quando o ser vivo vai passando de célula a célula para o outro, né? Tanto o oxigênio eles passam de célula a célula, difusão, tanto as excretas eles vão passando, é como se fosse assim, ó, os alaninhos, aqui do meio, os que estão aqui pegam a frutinha, comem, passam para os amiguinhos mastigados que vão passando, vão passando, vão passando. Assim como passa o oxigênio, assim como passa as excretas para ser eliminado fora do animalzinho. Então, os coanócitos são essas organelas que revestem a parte interna, capturam o alimento, fazem a digestão. Os pinacócitos são essas células alongadas que fazem o revestimento da esponja. Tem os porócitos, que nem está indicado aqui, mas que são essas células que formam os poros. Temos as espículas, que são estruturas de resistência e sustentação, às vezes são silicoses, ou seja, são duras, que deixam elas consistentes para até não serem alvo de alimentação dos outros animais. E outra célula super importante é o amebócito. O amebócito porque parece uma ameba, a gente estudou as amebas, que são esses protozoários meio molengões, mas qual a importância do amebócito? O amebócito ele faz o preenchimento e ele tem a capacidade de totipotência. O que é totipotência? Ele pode se transformar em qualquer célula que a esponja precise. Por exemplo, espermatozoide e óvulo, ou principalmente se essa esponja aconteceu um acidente e ela perdeu um pedaço, os amebócitos da região, próximos da região que foi perdida, vão começar a se transformar nas outras células, em coanócitos, pinacócitos, e por isso as esponjas têm essa capacidade de regeneração, porque o amebócito pode se transformar em qualquer célula. Ó, voltando aqui, ó, estrutura corporal. Muito importante o habitat que eu pulei. Tem espécies de ambientes aquáticos marinhos e de água doce. Então, é aquático, água doce e água salgada, principalmente salgada, mas tem. As três partes, poros, átrio espongiocélica, o meio ósculo. O esqueleto formado por espículas, os coanócitos que fazem a digestão, amebócitos que fazem o preenchimento. E aqui nessa parte que a gente vai estudar de todos os animais, de todos os filos que veremos no futuro, a gente sempre vai estudar o sistema digestivo, cardiovascular e respiratório. Ela não tem nada, é tudo ausente feito por células, ó. Sistema digestivo ausente, o alimento é fagocitado pelos coanócitos e a digestão é apenas intracelular. Cardiovascular ausente, as transporte de substâncias ocorrem por difusão, como eu falei. Respiratório, ausente, trocas gasosas diretamente com o ambiente de oxigênio e gás carbônico e passado de célula a célula. Sistema excretor, ausente, excreções lançadas por difusão, sendo espalhadas por difusão, lançadas diretamente na superfície do corpo. Sistema nervoso, ausente. E a reprodução é muito importante. Pode ser sexuada por fragmentação ou brotamento. Brotamento é isso aqui, ó. Tá ali uma esponjinha, surge um broto e esse brotinho vai surgir uma nova esponja. E pode, gente, ser o tipo de reprodução por gemulação. É reprodução assexuada, gemulação. O que significa? Que eu tenho uma esponja, normalmente são as esponjas de água doce. Eu tenho uma esponja adulta e ela lança como se fosse uma larva só, independente. Essa larva vai ter até um periodinho que ela vai conseguir nadar. Por que ela não é chamada de larva? Porque larva vem da reprodução sexuada. Então ela é chamada de gêmula. Ela é uma estrutura que sai independente de uma esponja independente, sai lá pelo ósculo e aí ela nada um pouquinho e acaba se fixando em algum lugar e virando uma esponja adulta. Então, gemulação é a reprodução assexuada de alguns tipos de esponjas de água doce, ok? E aí a gente tem a reprodução sexuada, que é com troca de gametas, espermatozoide de uma, que foi o amebócito que se transformou em espermatozoide, vai até a outra esponja, onde vai ter o óvulo, vai sair uma larva de dentro do ósculo, essa larva vai se prender em um local fixo e vai se desenvolver. Então tem reprodução sexuada, tem a assexuada, brotamento ou gemulação nas espécies de água doce.
E pra gente terminar, gente, tem vários tipos de poríferos, dependendo do tipo de complexidade. Tem os mais simples, que são chamados de ascon, os intermediários de sicon e os mais complexos de leucon, tá? Pode ser chamado de asconoide, siconoide, leuconoide, como vocês quiserem. E o ascon é esse que é o que a gente desenhou, que a água entra pelos poros, os nutrientes circulam aqui, ó, pelo átrio e acabam saindo lá pelo ósculo. O sicon tem uma camada, uma câmara, digamos assim, ciliada antes de chegar no átrio, e a leucon tem múltiplas câmaras ciliadas ou flageladas que vão capturar, e tem o átrio super reduzido, super pequenininho. Beleza, gente? Agora fica aqui que eu vou te mostrar uns videozinhos de esponja pra tu ver, e fica aqui que não acabou. Galera, achei uns videozinhos aqui pra mostrar. Primeira coisa que eu quero falar que eu tinha esquecido, a pesca das esponjas. Antigamente as esponjas elas eram bastante pescadas porque essa textura que elas têm eram bastante apreciada, digamos assim, para fins cosméticos de esfoliação. Só que é proibido na maioria dos locais que tem um mínimo de preservação ambiental pescar esponjas porque elas estavam entrando em extinção, né? Hoje em dia até cultivado bucha vegetal que tem um aspecto parecido. As imagens que a gente vai ver aqui, encontradas no YouTube, vocês podem procurar. Eu sou totalmente contra esse tipo de intervenção que se faz no meio ambiente, nos animais. A gente jamais toca e principalmente faz esse tipo de coisa que vai aparecer aqui. Mas eu vou mostrar principalmente para vocês verem a função da entrada da água e da saída, como eu expliquei. Aqui, ó, o mergulhador tá mostrando, ó, um tipo de esponja que é bastante, ó, elas costumam se localizar em colônia, que elas eram mais compridinhas e finas. Muitas vezes o ósculo é bastante grande, dá para enxergar perfeitamente ali dentro. E existem muitos vídeos aí na internet de pessoas passando essas substâncias que são coloridas, aí ele tá explicando, essas substâncias coloridas para enxergar o efeito que as esponjas realizam da absorção de água e depois, ó, essa água colorida acaba saindo pelo ósculo e nessa passagem de água dos poros átrio, ósculo, é o que faz com que elas acabem captando os nutrientes, né? Então, isso está mostrando como que acontece. Vamos ver se, ó, aí ele faz em várias espécies de esponjas para mostrar essa eliminação aí através do átrio, na verdade, do poros, átrio, ósculo, é o movimento, né? E aí vocês vão procurar e vão achar vários. Olha, nesse caso, olha o tamanho da esponja, olha o tamanho do ósculo, dá pra ver perfeitamente, é muito natural que animais vivam ali, eu tô apontando outro lugar, né? Que vivam ali dentro, né? É muito comum a gente ver uns peixinhos ali dentro se protegendo de outros predadores. E aí tá mostrando esse fluxo de água que acaba acontecendo. Beleza, meus amores? Dito isso, terminamos poríferos. É o menor dos filos, é o mais simples. Uma outra coisa que a gente não falou é sobre a simetria dela, que pra gente dividir duas esponjas em partes iguais, existem vários pontos para cortar, mas eu vou deixar essa parte de simetria aí quando a gente estudar o próximo filo, que é do mesmo tipo. Beleza, meus amores? Até mais! Beijo, amo vocês!